salve, minha galera maravilhosa, nação jamilqueira, nação da Picuinha, sejam bem-vindos a mais um episódio do Picuinha. Hoje estamos aqui, eu, professor Pablo Jamilco, professor Oliveira Soares, grande professor Oli. Na última edição do Picuinha, Oli, nós estávamos aqui falando sobre esse conflito, essa guerra que estava para se descortinar, né? Estava na boca da urna, né? E agora, no decorrer do caminho, até algumas coisas que nós comentamos sobre a China, sobre a questão de Taiwan, começaram a aparecer aí nesse momento em relação à guerra. E aí, eu acho que agora a gente já pode começar, na realidade... Bem, nós vamos explicar aqui, eu até fiz antes uma espécie de story pra galera, né? E perguntei, falei, se vocês sabem o que tá acontecendo na Ucrânia, entre a Ucrânia e a Rússia? Cara, você acredita que muita gente mandou não faço a menor ideia? Aí perguntei, vocês gostariam de saber? Aí a galera mandou um ok, né? Claro. E aí eu acho que a gente pode começar explicando um pouquinho desse conflito, o que está se descortinando por lá. E aí a gente pode começar também respondendo a uma pergunta simples ali. A pergunta é, será que a diplomacia falhou? Cara, eu vejo assim, nós passamos um 2020, um 2021 centrados na Covid. Certo. Então nós não vimos a geopolítica mundial, nós não vimos o que se passava no mundo no ano de 2020. Nessa semana o Putin, numa entrevista, ele fez um pequeno histórico do que seria as relações entre Rússia e Estados Unidos. Ele fez um levantamento extremamente interessante, eu digo assim para você, a posição do Putin hoje é defender o seu espaço, é defender o seu território. A Ucrânia é, para ele, uma área extremamente delicada. Por qual motivo? A localização da Ucrânia. A Ucrânia já foi o empecilho para Napoleão. Perfeito. A Ucrânia já foi empecilho para Hitler. Por que a Ucrânia é um empecilho? Porque para você chegar em Moscou, passando pela Ucrânia, você tem 1.600 quilômetros. Se a Ucrânia é minha, eu tenho só 3 anos uns quebrados. Claro. Para chegar a Moscou. Então esse posicionamento da defesa em relação à Ucrânia é muito grande. Na entrevista ele disse abertamente, eu não sei o que é que vocês ocidentais não entenderam. A Ucrânia é uma área de proteção minha. Eu não levei nenhum míssil para o México. Eu não levei nenhum míssil para o Canadá. Aí ele ainda fez o seguinte questionamento para a repórter americana. O que você diria se eu colocasse mísseis no México? E aí fica aquele ambiente tétrico, afinal de contas, o grande pepino que você tem é que os Estados Unidos já se expandiu sobre o México. Ah, claro. E a vinda da OTAN em direção à Ucrânia, ela seria simplesmente o avanço sobre o leste europeu. Porque o leste europeu, ele é, desde 1919, praticamente após a Revolução Russa, o leste europeu uma área de controle russo e depois será o controle soviético. Tanto é que você tem que o Churchill já dizia que aquilo seria uma cortina de ferro. O leste europeu protege a Rússia de qualquer investida da parte ocidental da Europa. Aí o que você tem de levantamento? Por exemplo, em 62, a famosa crise dos mísseis, né? O Cuba em 61, com a revolução que você tem de 59, em 61 a ideologia socialista se implantou, ele se aproxima da União Soviética na época, rompe com os Estados Unidos e se instalou mísseis em Cuba. A presença de mísseis em Cuba era um grande pepino para os Estados Unidos. Sim. Pela mesma lógica, Cuba estaria a 156 quilômetros de distância da península da Flórida. Aí você tem, naquele momento, o maior deslocamento de pessoas já feitos em período de paz foi em 62. Estados Unidos retirou a população toda do sul em direção ao norte, porque um ataque seria um ataque direto da Rússia. Perfeito. Aquele bloqueio aeronaval foi a famosa crise dos mísseis, quando a Rússia tirou os mísseis de Cuba e os Estados Unidos tirou os mísseis da Turquia. Então vejam só, esse levantamento mostra a importância que existe a Ucrânia quando se trata do quê? De Rússia. É uma área de proteção. Assim, o que eu tô percebendo ali, primeiro, é que muita gente pegou esse bonde andando. Pegou o bonde andando. E está, de certa forma, tentando se informar por notícias difusas que chegam de todos os lugares. Exatamente. Né? Eu gostaria de começar essa elocução, para você que está em casa, está acompanhando aí, dizendo que numa guerra nenhum lado está certo. Não. Nenhum lado está certo. Então, assim,
Nós estamos falando aqui sobre justificativas, sobre posicionamentos, e é importante que você entenda que nós dois aqui não estamos tomando um partido em relação a isso. Pode ser algum. Bem, primeiro porque nós dois não somos os representantes do país, Não. que é o representante do país que deve ter algum partido nessa situação. Ele tem que falar alguma coisa. Não, nós, um cachorro latindo e um burro cagando, é a mesma coisa. Exatamente. Então, e o que a gente quer aqui é explicar um pouco disso que está acontecendo. Já tem muita gente entrando aqui, ó. Quero mandar um abraço para Dônica Mendes, Valdir Ramos, Lucy Santos, João Rudinei Becker, Rosali Costa, Célio Duarte, Sérgio Verona, quem mais? Rodrigo Zacaria. Sérgio Verona, olha, cara, esse Sérgio Verona foi aluno meu, Rodrigo Zacaria foi aluno meu. Foram alunos meus, mas não ontem. Foram alunos meus em 1990. Caraca! E eles se tornaram grandes amigos meus e agora há pouco eles me perguntaram, puta, que hora que vai ser pra eu entrar? Vamos lá, obrigado, Rodrigo. Obrigadão pela presença aí, querido. Que maravilha. Aí, olha só, o João Marcos entrou aqui também, já fez uma pergunta que daqui a pouco a gente vai responder, tá? Então vamos começar pela parte fundamental. Vários veículos midiáticos estão apresentando essa notícia, principalmente colocando o Vladimir Putin como um vilão. Um vilão, uma pessoa que quer buscar território, o cara quer tomar a Ucrânia para ele, etc, etc. Nós estamos entendendo também que o sofrimento do povo ucraniano nesse momento é gigantesco. Eu vejo assim, nós aqui de longe sequer conseguimos dimensionar o que é o contexto da guerra e para quem está lá recebendo o bombardeio, vendo mísseis e caças passando sobre o seu espaço aéreo. Exato. Então nós não sabemos o que é isso, nós estamos fazendo uma análise de longe. E eu sempre digo o seguinte, eu gosto de apresentar sempre as duas versões, o lado que o russo coloca, o lado que o americano coloca. E você que está nos ouvindo aí, você pode tirar a conclusão que você achar melhor. Eu sempre digo assim, nós não estamos aqui fazendo achismos nem aquele tipo de emoção. Não estamos discutindo questões emotivas, eu não estou torcendo para lado nenhum. Exato. Mas as justificativas, por exemplo, dadas pelo Ocidente em relação ao Putin, devem ser também repensadas e reponderadas, porque existe um posicionamento muito forte também por parte dos Estados Unidos. Exato. A expansão que você tem da OTAN sobre a Ucrânia é uma expansão imperialista, clara e escandalosa. E é isso que as pessoas não entendem, sabe por quê, Oli? Quando nós falamos em imperialismo, é comum que as pessoas já associem isso a algum conjunto, a algum ideário. Certo? Como se você estivesse tomando uma posição. Mas a gente pode lembrar aqui para os nossos colegas que estão assistindo ali, qual foi a política expansionista, imperialista e de comércio que os Estados Unidos perpetrou pós-Segunda Guerra Mundial. Antes de você começar, por que eu estou dizendo isso? Eu me lembro muito bem, quando eu estudava para a prova do Instituto Rio Branco, tava lá com aquela minha apostilona gigantesca de relações internacionais, e você só lê assim, na crise de tanto, os Estados Unidos, e começam com as intervenções. Os Estados Unidos por meio de uma pressão econômica, os Estados Unidos por meio de uma sanção econômica, certo? Que é isso. Você pode depois retornar, inclusive se você quiser saber mais sobre isso que o Oli vai falar depois sobre Cuba, existe um documentário chamado Cuba e um Cameraman. Eu vi. Você pode assistir esse documentário. Fabuloso. Por quê? Porque quando aconteceu um movimento como esse, né, da União Soviética colocar mísseis próximos aos Estados Unidos, Cuba sofreu uma sanção comercial que acabou com Cuba. Acabou com Cuba. Não foi uma sanção comercialzinha tranquila. Detalhe, esses bloqueios na época do George Walker Bush, isso aqui, em 2001, ela é extremamente forte. Tanto é que o Bush, em 2001, ele proibiu, inclusive, de você comprar em free shops no mundo produtos cubanos. Exato. Como charuto e rum. Pois é. Então veja, se você já entrasse com charuto e rum nos Estados Unidos, mesmo vindo de um free shop, você poderia ser multado em várias vezes o valor comprado. Olha só, e se fosse o comércio, teria aqui para nós o seu alvará caçado. Mas olha só, quando você fala em imperialismo americano, só vamos reportar um pouquinho, tá? O século XIX, por que os Estados Unidos e China até hoje existe uma série de atribuições estranhas uma para a outra? Os Estados Unidos no século XIX, porque os Estados Unidos adoram a doutrina. A América tem a famosa doutrina Monroe, América para os americanos. Exatamente. Leia-se americano do norte. Ele propõe o famoso destino manifesto, é um direito natural dos Estados Unidos dominar toda a América.
Aí, da época das ditaduras militares, ele coloca a política da boa vizinhança. Ou seja, eu arrumo dinheiro para você, desde que você seja parceiro americano. Ele adota a diplomacia do dólar. Para a região da América Central, tem a política do Big Stick, do Theodore Roosevelt. A política do grande porrete, fale macio, utiliza um porrete. O objetivo dele, eu quero a região do Golfo do México, olha só, e quero Porto Rico e Cuba. Escandalosamente faz isso no século XIX. Claro? Agora, quando você pega ainda sobre a China, ele entrou com um troço chamado Doutrina Rai. A Doutrina Rai dizia que ele teria direito de fazer comércio com a China. E aí ele adotou uma política fabulosa sobre a China, que foi a chamada política das portas abertas, que ele escandalosamente chamou de Open Door. O que era o Open Door? Eu quero as portas abertas da China ao mercado internacional. E ele disse na época uma frase fabulosa: eu não quero igualdade, eu não quero igualdade comercial. Olha que frase maravilhosa, que frase política, democrática. Eu não quero igualdade comercial. Eu só não quero que os seus súditos tenham privilégio. Resumindo, se eu não quero que o seu súdito tenha privilégio, o que eu quero? A igualdade. E ele foi exatamente em direção à China. Por isso que existe um grande detalhe. Ele tem interesses em manter Taiwan numa posição de que é semi-independente. A questão de Hong Kong, a mesma coisa a questão de Macau. Tanto é que nesse momento falamos da vez passada, né? Olha, o problema da China também envolve Taiwan. No mesmo momento em que você teve a Ucrânia tendo o ataque russo, o espaço aéreo de Taiwan teve também incursões por parte de quem? De aviões soviéticos. Então esse expansionismo... Chineses, né? Chineses. Tá? Esse expansionismo americano, ele é muito latente, é muito presente. Aí o que acontece? Durante o período da Guerra Fria, nós tínhamos o Pacto de Varsóvia, criado em 55, para enfrentar a OTAN, criado em 49. O Pacto de Varsóvia era o que ajudava socialista a formar essa defesa da expansão da OTAN. Exato. Então permaneceram exatamente nessas condições. Organização dos Tratados do Atlântico Norte, uma aliança militar do lado capitalista para um futuro confronto com o socialismo. O socialismo cria o Pacto de Varsóvia para uma guerra contra o lado capitalista, guerra essa que nunca existiu. Estados Unidos e União Soviética nunca entraram em atrito direto, jamais. Tá? Quando houve... Se você me permite, eu gostaria só que você dissesse de novo, porque tem gente que não sabe o que é a OTAN. O pessoal pensa assim, a OTAN é uma coisa que vai fazer comércio. Não. O que é a OTAN? É uma organização militar do bloco capitalista de defesa mútua. Então, se algum dos países que fazem parte da OTAN entrar num conflito ou for atacado, a OTAN imediatamente irá defendê-lo. Então, hoje as pessoas comentam assim, a OTAN vai atacar a Rússia. Não, a OTAN não faz declaração de guerra. A OTAN não vai declarar guerra, a não ser que um dos membros dela fosse atacado. Aí a OTAN iria em defesa desse grupo. Aí o que acontece? As pessoas estão comentando, várias incursões hoje que a gente estava vendo aí nessa semana. A Polônia foi atacada. Então quando falou que a Polônia foi atacada, imediatamente já surgiu a ideia de que a Rússia atacou a Polônia. A Polônia faz parte da OTAN, o pau vai fechar. Mas nesse momento nós não temos essa ideia. E se fala, por exemplo, hoje, numa incursão de bandeira falsa, ou seja, as incursões de bandeira falsa foram chamadas na Segunda Guerra Mundial de Operação Himmler, que foi o ataque da Polônia por soldados alemães vestidos com uniforme poloneses. Então o que a Alemanha mostrou? Ela mostrou a Polônia invadindo a Alemanha, então eu tenho o direito de me defender. Mas eram soldados alemães com uniforme polonês invadindo a Alemanha. Certo. Quer dizer, é uma operação falsa, uma operação de bandeira falsa. É aquela história assim, dá um peteleco e fala, ó, foi ele. Foi ele, exatamente. Então, nesse caso, a OTAN poderia defender a Polônia ou alguém que faça parte. Por isso que eu acho importante ali as pessoas entenderem quando, por exemplo, o Vladimir Putin fala numa das suas entrevistas, colocar mísseis na fronteira da nossa casa. Está a 340 quilômetros da minha capital. É porque assim, quando se fala, é uma organização militar... É que assim como os países se defendem, eles também têm o direito, a possibilidade de utilizar o espaço do país membro para exercícios militares e para guardar arsenal de guerra. Mas isso faz parte do jogo, porque se eu tenho uma cabeça de ponte, se eu tenho um lugar para botar o meu soldado, para botar o meu armamento, para que eu possa me proteger daquele que está ali. Então, se eu tenho um espaço de 1.600 quilômetros para cruzar a Ucrânia e posso trazer os meus mísseis a 340,
Mas é claro que eu quero a 340, muda até a capacidade de armamento que eu possuo, meu arsenal é outro. E aí quando se fala, por exemplo, na questão da Crimeia, questão da Ucrânia, não se esqueça, a Rússia não tem acesso pelo norte aos chamados mares quentes. São um dos grandes pepinos da Rússia. Então se você, por exemplo, colocar a OTAN na região da Ucrânia, significa dizer o quê? Que ela tem um controle sobre a área. Eu posso, de repente, impedir o acesso russo por uma questão evidente, porque afinal de contas ela faz parte do outro grupo. E se a Rússia não tem acesso a essa área, prejudicou enormemente a economia russa. Claro. E a discussão, por exemplo, sobre o Nord Stream 2, né, que o Trump já havia dito que não seria para ser utilizado. Por qual motivo? Esse Nord Stream 2 ele simplesmente substitui os gasodutos da Ucrânia. Então o gasoduto sai direto da Rússia para a Alemanha. 50% do gás alemão vem da Rússia. O gás na Alemanha já subiu mais de 50%. Até agora ninguém cortou o gás. Então, nesse momento, o gás, a energia, é um elemento de discussão diplomática. Porque nós estamos no final do inverno europeu. Mas se essa crise se prolongar, o inverno europeu sem o gás não sobrevive. Como nós já dissemos no mês passado, não tem lenha para se aquecer. Então o que acontece? Se eu controlo a região da Ucrânia, eu controlo o gás. O gás que vai em direção à Europa. Aí você vai dizer, mas estão utilizando a fonte energética como moeda de troca? E eu faço a seguinte pergunta, e quando é que a fonte energética não foi moeda de troca? O dólar, por exemplo, o barril do petróleo já passou de $105. Exatamente, e isso vai ter reflexo na nossa economia. Mas no mundo vai ter. No mundo, por exemplo, os grandes hackers do mundo são russos, né? Fizeram um ataque sobre a Ucrânia anteontem. E eles simplesmente conseguiram apagar o que tinha na reta para pagar. Só que agora acontece o seguinte, um ataque no hacker, não adianta a gente virar e dizer assim, mas isso não me atinge, nós estamos numa rede mundial. Se houver um ataque, por exemplo, em direção à Ucrânia, em relação à internet, é um processo viral. Exato. Ou seja, ele toma uma proporção inimaginável, pode atingir qualquer um. Qualquer um. Desde que você esteja conectado. Tanto é que a Rússia está utilizando hoje, para informações ultra secretas, o quê? A máquina de escrever. Ele voltou a fazer a máquina de escrever para passar as mensagens ultra secretas. Porque a mensagem ultra secreta eu sei, você que datilografou sabe e quem recebe. Claro. Então, tem 3 pessoas que sabem. E se eu for um cara muito cuidadoso, eu mesmo vou datilografar. Ou eu vou escrever. Então ninguém tem acesso. Agora, colocou na rede, todo mundo sabe. Exatamente. O Volodymyr Zelensky, ele é o presidente da Ucrânia. Que era comediante. Não foi ele que recebeu o apoio do Trump? Claro que foi. Então, isso é uma coisa curiosa, né? Porque ele recebeu o apoio do Trump para ser presidente da Ucrânia e agora você vê uma rixa claríssima que é entre o Zelensky e o Putin. Mas o Trump disse numa entrevista essa semana que se ele fosse o presidente, isso aí não estaria acontecendo. Agora, o pior dos piores, cara, nós estamos vivendo um mundo de louco. Por isso que eu digo, esse momento de tensão internacional, geopolítica é um troço fabuloso. Por isso que a gente não pode tomar partido, quem está nos ouvindo, e nem torcer como você torce para um futebol. Exatamente. Tudo aquilo que você torcer vai dar errado. Eu sempre digo o seguinte, eu adoro discutir política, desde que você não torça. Se você torcer, eu não tenho argumentos. Com a torcida não tem argumentos. Esta semana, o Talibã disse que a resolução do conflito deveria ser por meios pacíficos. Cara, o poste vai mijar no cachorro, cara. O Talibã, que está proibindo o celular, mulher não pode trabalhar, fechando escola, fechando universidade, censurando todos os meios de comunicação, censurando internet, tomando o poder pela força, diz o quê? Não, vamos negociar uma questão diplomática, mas aonde? Qual é o exemplo que o Talibã pode nos dar sobre diplomacia? Negociação de diplomacia, né? É como recentemente o Hamas disse que o ISIS é muito violento, quer dizer, nós estamos vivendo um mundo louco. É um troço doido, cara, não tem lógica para o Talibã dizer hoje, não, vamos por uma via diplomática. Onde nós lidamos hoje com grupos que também são extremamente violentos. A guerra de versões já começou a tomar partido, já começou a tomar espaço, né, cara? Aquele caso, por exemplo, de o Putin ter dito que vai livrar a Ucrânia dos nazistas. Porque existe lá uma célula de neonazistas. Exatamente. Né? E assim, células de neonazistas hoje, nós temos, por exemplo, no Brasil, há pouco tempo atrás, nós tivemos praticamente uma gráfica de neonazista que foi desmantelada no Brasil.
Então perceba, são grupos que normalmente existem, né? Mas aí o que acontece? Qualquer desculpa que você dá hoje, ela vai tomando uma proporção muito grande. Porque pela falta de informação, as pessoas só propagam. Elas só propagam. Às vezes ela vê aquilo, se comove com aquilo, acha que aquilo é uma coisa absurda e sai propagando, sem ir a fundo para saber exatamente o que é. Já vou dar uma olhada aqui, ó, porque tem o pessoal que já tá mandando coisa. Tá demais. Ó, Daniele Daga disse, grande professor Oli. O Leandro Lemos disse, podcast da hora, só fera. O Oli é fera mesmo, cara. Lucy Santos disse, Lucy Santos, sou historiador e estou amando o bate-papo. Nossa, muito obrigado. O João Marcos mandou o seguinte, é muito interessante como a Ucrânia está usando as redes sociais para jogar a população geral contra a Rússia. Agora o Ministério da Defesa ucraniano postou novas armas chegando e disse, welcome to hell, né? Bem-vindo ao inferno. Aí... Só um detalhe. Quando se fala nesses armamentos aí, claro, a história pode ser contada pelos dois lados. Pelo atacante e pelo atacado. Claro, sempre. Você pega as cruzadas do século XI, XII, XIII. A maneira como o muçulmano conta é completamente diferente daquela que o cristão conta. Então, por exemplo, hoje eu vi uma fonte de informação hoje de manhã inglesa dizendo que a questão agora era matar o presidente ucraniano. Porque o próprio Volodymyr Zelensky disse isso. Ele disse. Agora, eu posso dizer qualquer coisa. Claro, ele falou assim, ó, o objetivo deles é tomar o país e me matar. Por exemplo, o Pablo tá me chutando aqui por baixo. Agora, quem está lá não sabe se é verdadeiro ou não. Mas é mentira, tá? Agora, repare, essa é a situação que você tem. Eu posso falar o que eu quiser. E você não iria se vitimizar? Claro. Se o país foi atacado, você vai se vitimizar. Ele distribuiu armas à população. A população hoje ucraniana está armada. Mas, por exemplo... Homens de 18 a 60 anos foram convocados à luta. 60 anos. E um detalhe interessante, né? Se você pegar esse armamento da população civil, seria para a resistência civil. O que se você pegar em termos de levantamento, a diferença de armamentos é gigantesca, cara. A diferença que você tem até de reservistas é gigantesca em relação à Ucrânia e à própria Rússia. Ah, claro. Vamos ver mais uma aqui, ó. Vamos. O canal Corte Maromba mandou... Cara, a falta de respeito pela soberania de um país passa de qualquer limite do bom senso. Eu acho que ele está falando aí do fato de a Rússia invadir a Ucrânia. Sim, com certeza. Não, ninguém discute. Isso é verdadeiro, isso é fato. Professor, estou com as malas prontas para ir para Portugal. Quem disse isso foi a Valéria Souza Diniz Costa. Essa seria uma boa hora? Portugal pode sentir com tudo isso também? Claro. Portugal tem hoje que o terceiro maior fornecedor de gás de Portugal é a Rússia. Então, o que nós temos assim, ó, o momento hoje, as sanções econômicas, por exemplo, que estão anunciando sobre a Rússia, elas são sanções econômicas de cosmética. Ela é perfumaria. Por exemplo, as sanções, se você puxar pela memória, na época do Trump, quando o Senado americano foi votar sanções para a Rússia, ele foi contra. Ele foi contra, dizendo que as sanções estavam exageradas, que elas mexiam em questões energéticas. Apesar disso, o Senado americano aprovou por quase unanimidade as sanções, que eram envolvendo o Irã e envolvendo a Coreia do Norte. Mas, por exemplo, por que as sanções são de perfumaria? Porque, por exemplo, se você pegar hoje, tá, eles estão bloqueando investimentos dinheiro disponível de investidores russos na região dos Estados Unidos. Mas então, investidores de que nível? Que tipo de dinheiro eles possuem? São apenas investimentos? São investimentos legais? Então, se são investimentos legais, é então uma afronta que eu faço ao país proibindo os investimentos legais? Agora, a Rússia tem suporte para aguentar essa sanção econômica? Tem. A Rússia tem hoje a terceira maior reserva do mundo de dinheiro. São 600 bilhões de dólares em cash. E está em parceria com a China agora. E a China tem 3 trilhões. Tá? E detalhe, Coreia do Norte não se manifestou, nem Irã, que são países normalmente contrários àquilo que seria, aspas, o imperialismo americano. Certo. Mas as sanções atingiram bancos russos, atingiram empresas de agronegócio, atingiram empresas petrolíferas e atingiu, por exemplo, da região de Belarus, 14 empresários. Quer dizer, então eu vou bloquear 14 empresários. E russos foram bloqueados alguns deputados da Câmara Baixa. Então, deputados da Câmara Baixa que têm participações, aspas, de investimento em países europeus ou americanos seriam bloqueados. Aí eu pergunto, mas cadê o bloqueio na Rússia? Quer dizer, então estamos bloqueando investidores para ver se talvez esses investidores permaneçam num descontentamento em relação ao governo Putin? É muito difícil que isso aconteça. Entendi. É muito difícil. Por qual motivo? A Rússia teria suporte para poder manter.
Existe internacionalmente um sistema chamado SWIFT. SWIFT é um sistema de trocas, de intercâmbios de valores internacionais. 200 países fazem parte do SWIFT, tá? Com 11 mil instituições financeiras. Então, no processo de importação e exportação, toda transação é feita via esse sistema chamado SWIFT. Tá? Aí simplesmente surgiu a seguinte ideia: vamos bloquear então a Rússia no SWIFT. Bloqueou direto significa dizer o quê? Aí seria um problema. Você é um vendedor, eu sou um importador. Nós teríamos que fazer uma negociação direta e aí nós deveríamos fazer um PIX, né? De um para outro. Só que a Rússia já tem o SPFS, que é o sistema SWIFT dela. Aí você vai perguntar, mas desde quando ela fez isso? Desde 2014, quando ela anexou a Crimeia. Ou seja, quando ela anexou a Crimeia em 2014, ela já sabia que nós teríamos um problema a médio e longo prazo. Nesse aspecto de transações financeiras. Você poderia em algum momento ser bloqueado. Então a gente pode pensar que dessa forma, talvez o Putin estivesse antecipando isso. Já estivesse pensando nisso posteriormente. O Putin, ele é um estrategista. O Putin é hoje um chefe de Estado estrategista. É bem provável que ele estivesse com essa ideia, e só para você ter uma noção, até 2019 a Rússia não aparecia nem entre os 20 maiores países do mundo com a maior reserva de capital. Hoje ele está aí numa posição de quarto no mundo em reserva de capital. Aí você vai dizer, então ele pode ter começado a se planejar para isso? Pode. Por qual motivo? O avanço sobre a região do leste europeu vem acontecendo desde 1991. Não se esqueça, o Putin está no governo da Rússia desde 1999. Então a desagregação do bloco da União Soviética com Boris Yeltsin, a presença, desculpa, com Gorbachev. O Boris Yeltsin fazendo a transição e a chegada do Putin ao poder, ele já sabia que o mundo do leste europeu havia avançado e havia simplesmente entrado na área de influência dos Estados Unidos e da Europa Ocidental com a OTAN. Na verdade, sim, a gente deixou de falar da Guerra Fria, mas a Guerra Fria nunca terminou. Ela tomou outros nomes, né? Passamos a falar em multipolaridade, nova ordem internacional, mas os grandes blocos eles vão se manifestando. Então, a partir daí, ele chegou ao poder, ele sabe que a aproximação do leste europeu com a União Europeia e com a OTAN é um ataque direto àquilo que seria o poderio russo no leste europeu. Aí o que acontece? E realmente, a Polônia foi entrando, os demais países que foram saindo da antiga União Soviética foram entrando naquilo que seria a OTAN, ou a União Europeia. Tanto é que antes do final da nossa União Soviética, ninguém dava bola para passaporte húngaro, passaporte que pudesse ser da Tchecoslováquia. Por qual motivo? Porque não havia meios de você circular na Europa. Com a União Europeia, o Tratado de Maastricht, podemos circular. Beleza. Fazemos algumas restrições, mas perfeito. Agora, a chegada à Ucrânia, ele vem dizendo desde 2004, a Ucrânia não, ela não pode entrar na área de influência dos Estados Unidos. E ele disse na entrevista dele exatamente isso, vocês sabiam disso, eu não fui para o Ocidente, vocês vieram para a Rússia. Isso foi quando ele respondeu uma pergunta de uma jornalista que questionou se ele poderia garantir que não invadiria né, a Ucrânia. E ele falou isso, cara. Assim, é preciso entender também que esse ponto de vista dele não é um ponto de vista absurdo. É um ponto de vista nacionalista. Exatamente. Por isso que ele tem apoio da população russa. Aí você vai dizer, nossa, mas ele prendeu essa semana 549 manifestantes. Qualquer chefe de Estado prenderia num momento de guerra se alguém estivesse manifestando contra. Como eu vi, por exemplo, um site dizendo, nossa, a Europa reagiu, colocando nos grandes monumentos europeus as cores da bandeira da Ucrânia. Que muda o que para ele? Não muda nada. Aliás, eu vi esses dias, eu acho que eu nem te encaminhei, uma figurinha que resume muito bem o que está sendo esse conflito. É um meme que tem o Tom, o cachorro, e aí alguém entrega um porrete na mão do Tom e fala para eu dar uma porretada no cachorro. O Tom é a Ucrânia. Quem entrega o porrete na mão dele é a OTAN. E o cachorro, a Rússia. Depois da porretada, a hora que o cachorro vira, quem entregou o porrete vazou. Porque nesse caso a gente tem que saber que a Ucrânia não faz parte ainda da OTAN. Então a OTAN não vai ingressar. Mas veja só, se você pegar o estatuto da OTAN, não tem como a Ucrânia entrar. Nem poderia, né? Porque tem território em disputa. Porque existem territórios em disputa. A região de Donbass, que é o leste,
que é o leste da Ucrânia, é uma região de maioria russa. Aí qual foi a alegação? A alegação foi assim, não, essas regiões declararam-se independentes e a Rússia reconheceu. Bom, a Rússia reconheceu porque ali existem russos. Aí a mesma coisa aconteceu com a região da Crimeia em 2014. É o mesmo processo. Só que ali houve um referendo por parte de um parlamento. Entendeu? Parlamento da Crimeia, onde 58% da população é russa. Claro. Então existe uma série de situações. Claro, quem sempre sofre é a população civil. Sim. Nada justifica uma guerra. De Nada fato. justifica uma guerra. Mas é um grande pepino que você tem. Vamos continuar aqui, que várias perguntas chegaram agora. Tá ótimo isso aí. Pode continuar mandando, galera. E deixando o like louco aí. Ó, o Valdir perguntou, se o Trump estivesse no governo, ele agiria somente com sanções? Eu acho que ele nem teria enfiado a OTAN lá no meio. Eu acho que não. Veja bem, agora eu disse exatamente isso. Eu acho que não. O Trump hoje está dizendo, com ele a guerra não teria acontecido. Aí normalmente, inclusive o Trump disse, o grande problema que o Putin percebeu foi a fraqueza americana quando retirou soldados do Afeganistão. Do Afeganistão. A retirada de soldados, na visão do Trump, foi um sinal de fraqueza. Vamos lá, próxima pergunta aqui, ó, do Rodrigues Silva. Essa disputa pode afetar os brasileiros? São tantas notícias, não se sabe o que é verdade ou mentira. Eu posso começar a resposta e o Oli continua. Pode afetar os brasileiros? Já está afetando. Claro. E muito provavelmente você vai ver o reflexo disso aí, não na próxima semana, talvez na outra, com um provável reajuste do preço dos combustíveis. É, bem provável. E, logicamente, aí as nossas facções, né? Os nossos torcedores de plantão, que já começam a fazer uma série de discussões em relação às visitas, em relação se deveria ter ido, se não deveria vir, a posicionamento essa semana agora, até o vice-presidente resolveu se pronunciar. Meu, o vice-presidente tem que ficar quieto. O chefe do Estado é o presidente. É assim que funciona, em qualquer lugar do mundo. Alguém está perguntando para o vice-presidente americano o que ele está falando? O vice do Macron. É, o vice do Macron. Alguém perguntou para o vice do Putin o que ele acha disso? Então perceba, é só aqui que todo mundo dá palpite. E aqui nós temos a base do achismo. Esse achismo nosso é que é o grande pepino. O cara acha que é assim e começa a falar. E vamos falando, e vamos falando. Mas claro que o Os especialistas em tudologia. Tudologia. O INADS. INADS. Nadologia. Mas sim, pode afetar, porque nós temos uma economia que é uma economia global. Né? Então você tem exportação de grãos, você tem... tá tudo intercalado, Pablo. Como eu disse agora há pouco, sistema SWIFT de pagamentos. As bolsas ontem, cara... A Bolsa Russa caiu sim, 49%. 49%. Por questões lógicas, né? Qual é o motivo? É o medo de se essas empresas darem lucro ou não. Mas como, por exemplo, eu li também essa semana, um cara dizendo assim, é um levantamento solo estrangeiro, seria para ele fabuloso. Mas não é, eu digo novamente, não é um Iraque que nós estamos tratando, nem um Afeganistão. Não se esqueça que uma parceria com a China é outro problema seríssimo. A China, claro, seria a grande custeadora de toda essa sanção que nós poderíamos ter. Mas é alguém que tem 3 trilhões de dólares guardados. Os Estados Unidos adoram uma guerra fora do país deles, né? Brigar fora do país sempre é interessante. Porque a desgraça dá dinheiro. Exatamente, isso é fato. Próximo aqui, ó, vamos ver. O João Marcos disse, outro debate interessante é o poder que grupos de hackers anônimos têm sobre informações governamentais. Anonymous derrubou o site e vazou informações de ataques hoje. Guerra cibernética, disseram. Verdade. Tanto é que quem mexe com computação sabe aí, diz que a Rússia tem os melhores hackers do mundo, né? Inclusive eles fazem um sequestro, não sei como é que chama, não fugiu o nome agora. Eles têm um sistema de aplicativos ou de vírus, sei lá como é que tem o nome disso aí, que eles instalam e sequestram informações e recebem dinheiro para fornecê-lo de volta. Tá? E a Ucrânia passou por isso. Diego Silva de Oliveira. Professores, muito obrigado por esse canal de informação. Hoje, ficar refém dos grandes canais de mídia é muito perigoso, pois em muitos dos casos acabam passando informação que é melhor para eles. Ou também uma interpretação que é bem parcial, né? Eu digo assim, a minha preocupação, por exemplo, nesse momento é não ser parcial. Tanto é que eu coloco aqui a visão americana e a visão russa. Você pode interpretar como você quiser. Claro. Eu dou as duas versões para você. Historicamente está acontecendo assim. Politicamente o interesse é esse. Historicamente o interesse está aqui e aqui. Aí eu digo assim, o ataque contra a Ucrânia é absurdo do ponto de vista da população civil que sofrerá com isso. Mulheres e crianças normalmente é quem mais sofre com guerra.
indiscutível. E nós podemos dizer que, é claro, nós nos compadecemos com a população ucraniana. Não tem nem o que discutir, cara. Não existe meios de a gente dizer... Não. A população é quem mais sofre. Do ponto de vista geopolítico, a Rússia se defende. Por qual motivo? Estão se aproximando do meu território. Há pouco tempo atrás, quando nós tivemos uma questão em relação à Venezuela, o Brasil pegou tropas e se levou as suas tropas em direção à fronteira com a Venezuela. Aí eu vi um monte de gente dizendo um absurdo, onde é que já se viu? Mas peraí, é um direito seu defender o seu espaço. Seu território é inviolável. O seu território é inviolável, isso faz parte do processo. Agora, é uma violação do território? É. Pela geopolítica russa, ele está se defendendo do avanço americano. Continuando aqui, ó. O Altair Arnaldo disse: a relação tão próxima da OTAN com a Ucrânia pode ser um grande motivo dessa guerra, é o que a gente está dizendo. Isso. Então, beleza. Os Estados Unidos poderiam ser o grande influenciador de tal conflito? Também é o que a gente falou que está acontecendo. Claro. Opa. Depois, que mais? João Marcos fez um comentário aqui, mas era um comentário só, assim como o imperialismo, só deram outros nomes exatamente. Orlando Lopes: se alguém invadir sua casa, você fica embaixo da cama e deixa fazerem tudo o que quiserem ou enfrenta? Se eu não tiver poder de fogo, vou chamar quem tenha para me ajudar, mas nunca me render, nunca. A Ucrânia é o caso. Tanto é que hoje já saiu um relato, por exemplo, de um chefe, de um ministro de Relações Internacionais da Rússia dizendo: se quiserem negociar paz, eu estou aqui. A condição da paz hoje é o desarmamento da Ucrânia. Ou seja, desmilitariza a Ucrânia, para que eu possa ter uma área de proteção do espaço russo. Essa é a proposta do Putin. Que é difícil de o Zelensky aceitar essa, né? O Putin já propõe: militares, deem um golpe de Estado. É verdade, ele falou isso. Se vocês derem um golpe de Estado, ficará tudo muito mais fácil. O Fanuel Mota: a China vai se sentir confortável em atacar Taiwan? Confortável ela não vai. Mas como Taiwan, uns anos passados, resolveu fazer um plebiscito, dizendo simplesmente que iria fazer a sua independência, e ela simplesmente ameaçou deslocar tropas em direção a Taiwan. Perfeito. Que mais? O Rivelino mandou de uma... Rivelino, foi um golaço esse que você fez. Rivelino. Meu Deus. O Brasil não tem que dar palpite. Cara, você sabe que palpite é uma coisa que todo mundo pode dar Na palpite. verdade, assim, é importante que a diplomacia do país saiba se posicionar, como o Itamaraty fez. Exatamente. É um posicionamento diplomático em termos internacionais. O que nós temos é que a gente está num mundo tão polarizado, no caso brasileiro hoje, que tudo é motivo para que a coisa se transforme em caos. Tudo vira caos para nós. E às vezes são coisas que são rotineiras em qualquer sociedade. O Renato pediu: se vocês fossem os Estados Unidos, entrariam agora na guerra? Não. Guerra nunca é uma coisa boa. Nunca. Mas eu digo assim: a sua defesa, a defesa territorial, sempre é um dado interessante. Tanto é que a OTAN tem uma dificuldade muito grande em determinar invasões ou incursões em outros países com rompimento de territorialidade. Por que ela tem dificuldade? Porque o território é inviolável. Então, se você voltar, por exemplo, nos anos 80, pega os anos 80, nós tivemos um conflito em Ruanda, Tutsis contra os Hutus, um problema seríssimo de um massacre de 800 mil pessoas. Detalhe interessante: você vai para o Conselho de Segurança, você vai votar para entrar aí a determinação dos 5 que devem votar, para que você possa ter o quê? Os 5 votando unânimes para que eu possa invadir o país. Porque é uma violação territorial. Perfeito. E é difícil isso, você tem que ter a votação de todos. Falar mais pertinho do microfone. Mais pertinho do microfone, mas mais pertinho só se eu engolir o microfone. Olha aqui, ó. A próxima, vamos lá. Vamos lá. Sim, tá bom? O Thiago Barbosa mandou uma frase irônica aqui: a safra dos especialistas em pandemia deu lugar para os em guerra. Isso é verdade. Boa, é verdade. cara. Quem que falou isso? O Thiago Barbosa. Thiago, verdade. Agora só tem cara que falava só de pandemia, só de vírus, sabia tudo. Agora todo mundo tá fazendo análises da guerra agora. Olha lá, próxima. O João Marcos mandou: eu não entendo como essa justificativa do Putin está colando. Além de o tratado ser apenas de defesa e não de ataque, os acordos da OTAN são voluntários, diferente de uma invasão. E aí? Mas é assim, cara. Você vai trazer armamento para o meu território, ou o vizinho é meu território. Eu vou pegar um exemplo mais simples. Peça, então, para fazer um acordo da OTAN com a Coreia do Sul.
e jogar os mísseis ali do ladinho do Kim Jong-un. Por exemplo, existe uma outra preocupação. Até você lembrou legal aí, cara. Existe uma outra preocupação. A questão do grupo agora que diz que o Putin é expansionista. Então a expansão do Putin poderia atingir Japão e poderia atingir Coreia do Sul. Muito bem. Nesse caso, por exemplo, os dois não fazem parte da OTAN. Esse seria um critério expansionista. Quem iria em defesa desses dois países? Então existe também essa preocupação. Então o Putin está só num processo expansionista. Se for uma expansão, ele voltará os seus olhos para a região do Japão e da Coreia do Sul. Se for um processo expansionista. Até o momento, pelo que a gente tem, ele não tem interesse no Japão e nem na Coreia do Sul. Pelo menos, cara, até o momento. O nosso colega Tático C disse que é o ransomware que sequestra informações. Aí, obrigado, cara. Eu não ia lembrar esse nome nunca, cara. O João Marcos falou, creio que a China está de olho na reação ocidental para poder atacar Taiwan, muito provavelmente. José Flávio mandou, Pablo Euli, no contexto desta questão cibernética, redes sociais, internet, o quanto isso pode influenciar numa guerra? Ele disse que é possível ver nas redes oficiais da Ucrânia postando até memes. Porque funciona assim, cara. O que nós temos hoje é desinformação. A desinformação, por exemplo, eu vi uma notícia pouco antes da gente começar aqui, dizendo, por exemplo, a Ucrânia mostrando a quantidade de aviões russos, que teriam sido abatidos, que a Rússia evidentemente nega. Mas, por exemplo, a Rússia, ao mesmo momento, disse o quê? Que a resistência da Ucrânia acabou. Isso foi o ministro de guerra da Rússia que disse, a Ucrânia não tem mais como fazer resistência, por isso que entregou as armas aos civis. E o que o russo está dizendo? Civil, não se meta, nós estamos mexendo com questões militares. Então percebam, esta guerra de informações são informações falsas, é o fake news fazendo parte da guerra, porque hoje a informação circula muito rápido. Então a gente fazer um discernimento do que é verdadeiro, do que é falso, é extremamente complicado. Muito difícil, né? Como já preconizou Nietzsche, né? Nós não temos verdades agora, a dissolução da verdade. Muito bem, continuando aqui, o Maurílio Nogueira disse, o que está acontecendo na Ucrânia é o mesmo que o Brasil querer invadir Cuba. O papel dos Estados Unidos é o mesmo que a Rússia faria. Qualquer um que tentar se aproximar do território americano, não tem. Por exemplo, a doutrina Marran já dizia que os Estados Unidos é uma ilha. Olha que fantástico, é uma ilha. Ao norte, o Canadá, ao sul, o México. Então eu tenho 2 litorais para poder defender. E por que ele dizia que era uma ilha? Porque qualquer situação de ataque sobre os Estados Unidos teria que invadir um país chamado México, pense a Ucrânia, 1.600 quilômetros até chegar a Moscou, ou vir via Canadá, mexendo com o Reino Unido. Então ele só precisa ter uma forte marinha. Dos 44 porta-aviões do mundo hoje, Estados Unidos sozinho tem 11. Pois é. A Rússia tem 1. Aí você vai dizer, mas qual é a vantagem do porta-aviões? É a mobilidade. Claro. Você desloca o seu ataque para qualquer lugar que você achar mais conveniente. Continuando aqui, cara, as perguntas estão muito boas. Sim, muito fantástico. Boas. Qual reflexo este conflito pode ter em relação às Ilhas Malvinas? O João Solano perguntou. As Ilhas Malvinas já envolvem o século XIX, quando as Ilhas Falklands passaram a ser posse inglesa. Mas vejam só, aí de repente poderia, numa eventualidade, o quê? A Inglaterra tem a posse? Já tem a posse. A Argentina resolver tirar essa posse, como aconteceu em 82, então aí seria uma outra situação que envolveria basicamente um outro conflito. Mas veja só, em panoramas diferentes do que foram o ano de 82. Em 82, por exemplo, nas Malvinas, o governo das Malvinas era uma ditadura militar, cujo objetivo era desviar o foco daquilo que seria a forte repressão que havia no país. Então, quando se resolve partir para esta guerra, na época, era uma maneira de você desviar o foco das atenções, que é o caso que alguns sites estão dizendo que o Biden está fazendo. Para tirar o foco de algumas questões internas nos Estados Unidos, ele jogou o conflito para fora. Então essa seria uma outra justificativa. Porque ele estava numa situação difícil, né? A popularidade dele no período de tempo é uma das menores que nós temos. Continuando aqui, vamos lá. Vocês acham que a OTAN e os Estados Unidos provocaram essa invasão só para analisar o verdadeiro poder militar russo? Nesse caso, usando a Ucrânia como cobaia? Veja só. A gente poderia dizer o seguinte, os Estados Unidos foi medir a febre da Rússia. Né? Vamos medir a febre da Rússia. Cara, seria uma artimanha muito louca do Biden.
Eu acho que seria uma artimanha muito louca. E arriscada. Será que ele tem uma perspicácia tão grande como teve o Putin, que hoje dá a impressão que o Putin vinha armando desde 2014. Ou seja, ele sabia que esse momento chegaria. Agora, será que a perspicácia está tão grande assim? Porque o Putin está mandando desde 1999. Ao passo que o Biden está aí recente no processo. Pois é. Continuando. Vocês acham possível a Rússia tomar a região do Mar Negro por completo e dessa forma ter maior facilidade em acessar os principais mares? Ela já tem parceria com os países que estão ali, né? Então, ela tendo parceria, ela não precisaria ter a posse, basta que ela tenha parceria. O problema é, se você passar a Ucrânia para outra área de influência que não seja a dela, você ter a restrição para a saída dos mares que eles chamam de mares quentes. Esse é um problema sério. Você não ter acesso àquilo que seria a questão comercial. Perfeito. A pergunta do Eduardo Silva foi muito parecida com aquela do atiçar a Rússia. O João Marcos disse o seguinte: mais um debate interessante. Vários países do leste europeu barraram inúmeros refugiados da Síria e outros focos de tensão, mas agora, como a Hungria disse, as fronteiras estão abertas de forma ilimitada. Aí, ó, você viu quem falou isso aí? O João Marcos. João Marcos, eu não cheguei a ver essa informação direta. Eu tinha visto a informação de que a Hungria estava pensando em aderir aos refugiados. Então, se você pegar essa informação e realmente isso aí confirmou, eu posso mijando no cachorro. 2002, a Hungria fez a lei de status das minorias húngaras. Se você é húngaro, mas é minoria, e no momento da lei, em 2002, você morasse fora da Hungria, você só poderia voltar para a Hungria por 3 meses, para fazer tratamento médico ou para você poder estudar, não tendo direito à residência. Mesmo sendo húngaro, mas sendo de minoria. Essa lei de status das minorias húngaras foi uma das restrições para que a Hungria entrasse na União Europeia, porque ela não pode fazer restrições. Muito bem, a mesma situação da Hungria, em relação aos sírios, ela fez muro em relação à Sérvia, em relação à Romênia. Ela fez muro, porque ela não quer o cara. Aquela jornalista, em 2016, chamada Petra Laszlo. A Petra Laszlo ficou famosa por quê? Que ela estava filmando os refugiados parados na cerca, olha que loucura, aqueles monte de gente querendo entrar na Hungria, eles não queriam, eles traziam os ônibus na fronteira, enchia de húngaro e até depois do meu país e soltava todo mundo. Aí ela estava lá filmando. De repente, quando a cerca caiu, todo mundo saiu correndo. E aí um jornalista americano, quando viu a cena dela largar a câmera e correr em direção ao refugiado, ele parou de fazer o que ele estava fazendo e começou a filmar essa moça. E ela foi filmada passando uma rasteira no cara. E ela passou uma rasteira no cara, o cara saiu pacotando ele, mulher, ele, criança, pacote, esparramou tudo. E ela saiu em cima do cara e dava de dedo nele assim. Por qual motivo? O meu país estaria sendo invadido. E agora ele colocou aqui que ela está dizendo, pode vir, venha mesmo. Então isso seria mais uma questão agora envolvendo o quê? É mais uma segregação? Eu não quero o sírio. Eu não quero o cara das minorias do meu país. Não, mas se você vem da Ucrânia, faça favor, pode chegar aqui, afinal de contas a OTAN está por trás. Será que é isso, cara? Então, olha só, é uma guerra de informações para nós. Olha só, o Jonathan mandou no superchat aqui agora. E aí, valeu, Jonathan. Estou aqui estudando para concurso, parei para almoçar, estou assistindo vocês. Parabéns pelo conteúdo, espero ser nomeado antes de o mundo acabar. Cara, muito obrigado por você estar acompanhando aí, cara. Quem manda superchat tem direito a pular todas as mensagens, a gente lê na hora. Tá? Que mais aqui, ó. Qual o papel da Turquia nesse conflito? Foi a pergunta do Felipe. A Turquia, cara, a Turquia sempre foi um parceiro americano. Aí você vai dizer por qual motivo? Por uma questão muito simples. Se você pegar o mapa e você pegar, por exemplo, a questão da Turquia, imagina a figura de Israel. Um eventual ataque ao Irã. Um eventual ataque ao Irã só poderia ser feito se Israel fosse fazer o ataque via Turquia. Por qual motivo? Porque os países vizinhos não vão abrir as fronteiras para Israel. E se você quiser fazer esse caminho de não percorrer a Turquia, eu não tenho combustível para um ataque voltar. Então a Turquia é um parceiro, por isso que a Turquia volta e meia sempre tem parceria com os Estados Unidos. Num caso de um ataque em relação ao Irã, é uma fonte que eu preciso. Da mesma maneira que os Estados Unidos mantêm como parceria o Paquistão.
Por que ele mantém como parceria o Paquistão? O Paquistão parece criança. Ele faz a cagada e grita, mãe, tô pronto. Os Estados Unidos vai lá e limpa. Porque o Paquistão é a maneira que ele tem de chegar no Afeganistão. Senão ele não chega no Afeganistão, porque não tem como chegar ali, porque o Irã não abre fronteira. Claro. Então o Paquistão é minha saída. A Turquia é um outro parceiro. O Herculano Barbalho. A moeda da Rússia possivelmente pode ser nova força econômica no mundo? Acho difícil, nesse caso. Mas veja só, a questão de força de moeda é mais em função do poder de negociação que ela tem. Exatamente. Por isso que a libra esterlina continua. Inclusive o Reino Unido, o Johnson proibiu a Rússia de fazer comércio com libra esterlina. O Putin nem vai dormir hoje pensando Nossa nisso. Senhora. Porque o comércio dele não é feito em libra esterlina. O comércio dele é feito em dólar, tanto é que ele reservou dólar. Mas é muito difícil você ter o rublo, por exemplo, partindo para um avanço de domínio internacional. Por vários motivos. Existe um acordo chamado Conferência de Bretton Woods. A Conferência de Bretton Woods foi feita em 1944. E essa conferência estabeleceu a dolarização da economia mundial, transformando o dólar na moeda para a compra de petróleo. Por isso que, só fugindo um pouco, tá? Por isso quando as pessoas falam que os Estados Unidos invadiu o Iraque por causa do petróleo, não é o petróleo em si. É porque o Iraque do Saddam Hussein começou a vender petróleo em euros. E se todo mundo da OPEP partisse para a venda em euros, os Estados Unidos teriam que vender dólar, comprar euro para comprar petróleo. Isso poderia desvalorizar o dólar em até 50%. Tá vendo? Qualquer país hoje vende a sua moeda, compra dólar para comprar petróleo. Próxima questão aqui, ó. O Anderson Marinho. O que vocês acham de mandar tropas brasileiras para ajudar? Nós temos um exército enorme que não faz nada. Hora de trabalhar. Se a guerra fosse na selva, eu concordaria com ele. Com certeza. O Brasil tem o melhor treinamento de selva do mundo. Só que aí é no gelo, né, velho? No gelo até hoje não deu muito certo, não. A Não guerra deu no muito gelo. certo pra ninguém que não tem treinamento A guerra no gelo foi feita para russo, cara. Não tem conversa. Não tem conversa, é uma guerra completamente diferenciada. E outra, para mandar tropa, o Brasil teria que fazer parte desses blocos aí e de alguma forma ser provocado ou instado para entrar no conflito. Como aconteceu, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial. Temos a Primeira Guerra Mundial com participação brasileira, aí você acaba sendo por parceria ou por indução ou por ataque, você acaba sendo induzido ao conflito, né? Mas até o momento não existe nada que possa demonstrar qualquer coisa nesse sentido. Próximo aqui, ó. O canal Corte Maromba mandou outra. Maior erro da Ucrânia foi ter devolvido o terceiro maior armamento nuclear e confiar na Rússia de que não iria invadir seu país. Hoje não estamos vendo, hoje não estaríamos vendo esse absurdo. Por exemplo, a grande situação que você tem da Ucrânia, a própria formação que nós temos após a desagregação do bloco soviético, e foi várias condições que foram impostas para vários países na época, tá? A questão, por exemplo, do arsenal que você tem e do próprio arsenal nuclear. Porque existe assim, qual é a preocupação que nós temos hoje com o armamento de destruição em massa? É que ele possa cair por qualquer meio, tá? Que ele possa cair, por exemplo, na mão de grupos, por exemplo, paramilitares ou grupos terroristas. Porque a probabilidade hoje de um país lançar armas de destruição em massa, por exemplo, as sanções são muito grandes. Mas isso aí nas mãos, por exemplo, de países que normalmente não pudessem ter um grande controle sobre isso, passaria a ser um problema de geopolítica internacional. Fizeram uma pergunta aqui, olha, e o BRICS acha que não pode servir? Eu acho que não tem nada a ver com esse caso. Não, porque a nossa aliança é uma aliança que temos basicamente envolvimento, o nosso Banco de Desenvolvimento Mundial que nós criamos, né, o Banco Nacional de Desenvolvimento do grupo, a preocupação é mais questões econômicas do que questões políticas, questão comercial. Exatamente. Você ia continuar dizendo? Não, acho que era isso. Você tinha encerrado aquela hora? Já tinha encerrado. Eu te interrompi. Não, tinha encerrado, sim. Beleza. Galera, e aí, tá? O que a gente pode esperar disso pra frente, ali? Da leitura que você tá fazendo disso, o que você acha que vai se desenvolver? Porque o Zelensky havia comentado sobre a possibilidade de ele negociar a paz, contanto que parassem os ataques. E a proposta do Putin tudo bem, vamos fazer a paz desde que eu tenha um desarmamento e tenha aí um acordo firmado de que não haveria, por parte da OTAN, mais nenhuma tentativa de inserção em território ucraniano. Perfeito. Por uma questão simples na visão do Putin, na visão da Rússia. A Ucrânia é uma área de defesa da Rússia.
Ok. Por qual motivo? A distância daquele território para Moscou ficaria muito próxima. Você acha que esse acordo vai sair? A tendência é essa, porque afinal de contas a guerra prolongada não é interessante para ninguém, exceto para aqueles que fabricam armas. Cada míssil, cada tiro de artilharia aérea custa $7.000 cada tiro. Uma bateria de 24 tiros, você faz as contas. O míssil está custando em torno de $1 milhão. O avião está custando na faixa de 494. Então guerra é um troço fantástico. Se não morresse ninguém, a guerra não acabaria nunca. Inclusive eu não sou muito fã, mas tem um episódio de Guerra nas Estrelas que existe um combate em país onde as pessoas não morriam. Aí eles faziam um combate e ao final do dia o que perdeu matava algumas das suas pessoas. Exatamente por isso, porque se não morrer ninguém, a guerra é legal, cara. Porque ela gera dinheiro, bicho. Ela gera dinheiro, cara. É muito dinheiro. E claro, existem atrelado a tudo isso, voltamos à questão da Ucrânia. A população civil está na fila do pão. A população civil está hoje se preparando para uma guerra onde podemos não ter abastecimento. Exato. Então, só para a gente calcular o que é uma guerra, após a Segunda Guerra Mundial foi feito um cálculo que na Batalha de Stalingrado foram distribuídos uma média de 10 gramas de pão ao dia para cada civil e 20 gramas de pão ao dia para cada militar. Bom, 10 gramas de pão seria o quê? Um pãozinho francês rachados em 5. Então uma fatia daquela que você recebe ao dia para se manter. Muito bem, então isso acontece e o cálculo é feito após a guerra. Mas então durante a guerra significa dizer que você às vezes tem um pãozinho hoje, mas vai ficar 5 dias sem ter. Sim. Tanto é que nós temos que muitos estudos feitos, por exemplo, sobre a Batalha de Stalingrado, de repente ele dá um vácuo de informação. Ele dá um vácuo. Por qual motivo? Os que sobreviveram, sobreviveram como? O que é que os sobreviventes comeram? Essa indagação é uma mancha que existe na história de muitos países. Porque muitos dizem que o canibalismo foi uma saída que as pessoas encontraram para a sobrevivência. Aí você vai dizer, mas isso em pleno século XX, e vai acontecer no 21, acontecerá no 22. A fome, ela faz qualquer coisa. Então a população civil é quem sofre. A fome é o mais feio dos demônios, né, cara? E é o melhor dos temperos, né? É. Com você com cara, fome tudo é gostoso. Você pode depois ir lá e anotar esse site daí, compartilhar com uma foto nossa aqui, ó. A fome é o mais feio dos demônios. E é o melhor dos temperos. Que é terrível isso, cara, é terrível. A gente está falando de uma situação que há muito tempo não se via, uma situação de tensão mundial. É o maior ataque em um país europeu pós-Segunda Guerra Mundial. Exatamente. Porque após a Segunda Guerra Mundial, de 45 a 91, a Europa viveu em paz. A Europa nunca teve tanta paz como no período da Guerra Fria. O que mais tem para nós aí? Vamos lá. Vi muita gente falar, o João Marcos, que só mandou no gol hoje, João. Vi muita gente falar que a fraqueza do Ocidente ficou muito à mostra com essa guerra. Falaram que escancarou a diferença de um governo que visa a longo prazo, como Putin, e os que visam a próxima eleição. Aham, exatamente isso. Por isso que quando eu comentei agora há pouco, que a saída do Afeganistão mostrou para o Putin a fraqueza ocidental. Ou seja, é o momento de eu me mexer, é o momento de eu mostrar que eu estou aqui, ó, a Rússia está aqui, não venha para o meu lado que eu não vou para o seu. Então, como ele mesmo, como o próprio Putin disse, o que ele acabou afirmando? Eu não estou mexendo com ninguém. Mas se alguém vier para o meu território, as consequências serão terríveis. Quer dizer, armamento eu tenho. Segundo os cálculos, ainda, né? Ele está com 6.200, vou falar o número exato que eu vi, 6.235 ogivas. Não sei se é exatamente isso, mas que seja só 6.000. É ogiva, dá com pau, cara. É ogiva para acabar com o mundo, cara. Temos 220 países, faça as contas. É ogiva para acabar com o mundo. Oli, 1 hora de debate. Até agora. Já deu 1 hora? Já deu 1 hora de debate. Ah, cara, que loucura. Passa Primeiro, muito rápido. Eu quero saber se vocês estão curtindo esse debate, o que vocês acharam até então. Deixem, já é para deixar o like e dizer, ó, tô curtindo o debate tá interessante, tá? Não pode esquecer que você tem que seguir o Oli na página dele. Oli, já fala a tua página aí pra galera. Qual é a minha página, Carlão? @Professor Oli Soares. Peraí que ele vai ver. Não é isso não, cara. Do Instagram, é acha isso. Prof_Oli.
Mas É se prof você- underline Oli no Instagram. Eu acho que é Se você isso. digitar, isso encontra. É. Prof underline Oli e professor Oli Soares no YouTube. Prof underline Oli, professor Oli Soares no YouTube. É isso aí. Gente, e daí é o seguinte, ó, o Picuinha acontece todas as sextas-feiras neste horário, que é o horário das 16 horas. Vocês podem sugerir assunto, podem sugerir pauta, porque assim, eu e o Oli fazemos um esforço para não sermos estudantes de tudologia. Não, tudologia não. Tudologia não. A gente Tudologia faz não. uma pesquisa, a gente traz para você aqui, sempre a gente tenta trazer um posicionamento o mais isento de paixões possível. Eu procuro, inclusive, vocês podem até comentar, eu procuro deixar de lado questões emocionais. Eu coloco o que eu vejo de um lado, coloco o que eu vejo do outro, e aí você pode tirar as suas próprias conclusões. Até que eu digo, não precisa concordar comigo não. Eu estou numa fase que eu não quero ter razão. Eu só quero ser feliz, só isso. Então eu passo uma informação, a visão americana, a visão russa, sem paixões, sem achismos. Quando eu digo que estou achando, eu digo, olha, eu acho que é isso, entendeu? Mas para que você possa julgar o que você achar melhor. Para você pensar, ó, puta, eu peguei essa informação, achei legal, olha, eu concluí isso, agora eu estou vendo um troço, mas eu vi uma coisa diferente, entendeu? Sem entrar nessa linha de torcedor. Eu detesto torcida, cara. Torcer não. O Oli, para quem não sabe, faz parte. Nós temos um curso de redação Temos juntos, um curso de redação. que é o Redação Sem Drama. No Redação Sem Drama, o Oli comenta os principais temas que sacodem o mundo e os principais temas de vestibular e Enem. Então, se você quiser fazer parte do Redação Sem Drama, você vai lá no meu site, www.pablojamigo.com, e aí você vai achar o Redação Sem Drama, vai adquirir e você vai ter as aulas com o Oli lá também, aulas comigo e com ele. Aulas de atualidades, aulas de questões políticas, questões de temas polêmicos que pode cair em prova, que nós trabalhamos há pouco tempo atrás, questões de transplante, e é uma série de outros temas que a gente colocou ali que pode ser interessante você fazer uma boa redação. Exatamente. Agora eu gostaria de agradecer a todos vocês, pedir aquele like maroto, pedir que vocês, ó, nós temos aqui assistindo agora, neste exato momento, ao vivo, 184 pessoas. Que legal, Se cara. não tivesse uma baita plateia aqui na nossa Nossa, frente. fabuloso. Muito obrigado. Ó. Se cada um de vocês clicar ali no compartilhar esse vídeo e compartilhar nas suas redes, a gente vai conseguir ampliar isso, porque a nossa intenção é levar informação. Então compartilhe esse vídeo porque isso nos ajuda demais, beleza? Queria deixar aqui um bom fim de semana para vocês. Oli, dá o teu alô pra galera. Moçada, obrigado por terem participado, obrigado pelas perguntas extremamente coerentes, perguntas extremamente interessantes e mais interessante ainda, Pablo, perguntas de pessoas que estão lendo. Exatamente. Ele sabe o que ele está perguntando, ele não está... Aí, né, pergunta coerente, você sabe o que você está perguntando. Muito obrigado pela participação, tá? O meu endereço que eu passei é aquele lá mesmo, um grande abraço para vocês, até o próximo Picuinhas, que nós vamos achar um outro tema legal para discutir. Exatamente. Né? Vamos. Um grande abraço e até Beijão. a próxima. Valeu. Tchau.